Esse conteúdo aqui, ele é complicadinho porque tem muita informação. Eu estou colocando um resumo para vocês de como que eu posso fazer um esboço de uma função trigonométrica. Fazendo uma função trigonométrica, eu tenho que conhecer alguns dados. Então eu coloquei todos os dados possíveis aqui e fiz o resumo, tá? Para você identificar na equação, lá na função, como que você pode pegar esses dados e colocar no gráfico. Então, na vez de eu ficar explicando um item por item aqui, a gente vai fazer diretamente no exemplo. Eu vou pegar o exemplo, identificar o que eu tenho de informação, interpretar e construir o gráfico. No caso, eu vou fazer um esboço do gráfico. Tá? Então, vamos lá. Vocês conseguem identificar aqui as letrinhas? Por exemplo, o 3, quem seria aqui as letrinhas? O A. O A, muito bem. Então, aqui eu tenho o A, que significa o eixo principal. Na verdade, ele vai deslocar o eixo principal, no caso, 3 unidades para cima, tá bom? Ô Bruno, sem conversa, atrapalha. Depois a gente continua, fechou? Tá? Ó, esse menos aqui também tem uma função, tá? Esse menos, ele está falando aqui que altera ou define a flutuação. O menos, ele vai inverter a função que seria tradicional. Mas como assim função tradicional? O seno nós já construímos uma vez. Só o gráfico da função seno, para quem não lembra, tem aqui, ó, x, y. O seno, ele faz isso aqui, ó, ele parte do zero, ele vai fazer isso aqui. Portanto, como aqui está negativo, ele vai fazer o contrário, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer o caminho contrário, tá? Então, o menos tem uma informação. Silêncio, tá, o 2 seria o que das minhas letrinhas? O B, tá? O B é a amplitude. O que seria a amplitude? É o tamanho do meu gráfico, é o tamanho. No caso aqui, 2, ele vai aumentar em 2 vezes o tamanho. Lembrando que quando eu passei para vocês, o tamanho do gráfico seno de x apenas era mais 1 e menos 1. No caso, ele aqui vai aumentar, vai ficar mais 2 e menos 2, só que ele vai deslocar ainda para cima, mais 3 casas. Então, repare que tem várias informações aqui. Na hora de subir o gráfico, ele vai subir até menos 2. A gente vai fazer uns cálculos já para confirmar, tá? Mas a gente vai fazer isso sim, tá? E, então, o 2 é o B. E ainda, aqui dentro, tem aqui, ó, seno de x sobre 3. Quem você acha que seria esse 1/3? Que aqui é como se fosse 1 sobre 3. Quem seria das letrinhas aqui dentro? O M ou o N? O que vocês acham que é? O N ou o M? É. O N. Seria esse aqui, será? Não. Ou esse aqui? Não, o M que está multiplicando. Ele está multiplicando, então esse é o M, tá? Então esse E aqui seria o M, que seria 1/3, tá? Por que 1/3? Em cima, como está só x, seria 1x, 1 sobre 3, tá? Bom, tendo A, tendo B e tendo N, eu posso definir o período, o domínio e a imagem. Para quem não sabe o que é período, o período é uma ondulação completa, ou seja, seria, como a gente fala na física, uma crista e um vale, tá? Então, como que eu calcularia o período? É 2π, sempre 2π sobre M. Quem é M? 1/3. Então, vamos fazer o cálculo aqui do período. Período é 2π sobre M. Em módulo, tá? Vamos ver se o pessoal sabe o que é, ou lembra o que é módulo. Módulo, na matemática, alguém já ouviu falar? Tá? O que seria um módulo na matemática? É para você excluir o sinal. Se ele for positivo, continua positivo. Se ele for negativo, vai se tornar positivo. Então, o módulo na matemática, você retira o sinal da jogada e só pega o valor absoluto, que nós chamamos, tá? Então, aqui, como não tem sinal, não vou me preocupar, o M está valendo 1/3. Então, vai ficar 2π sobre 1/3. Alguém lembra como faz divisão de fração? Não. Não. Divisão de fração, você conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Como assim? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo.
2 vezes 3, 6π. Ah, mas e o 1? 6π dividido por 1 continua dando 6π. Então o período nós já achamos. Ele pediu, determine o período, a imagem e o domínio. Se fosse 2, seria por 2. Dividido por 2. Aqui, você está falando no meio? Não, ali no 2π vezes 3. Se fosse 2... Não, se fosse 2 embaixo. Ah, tá, sim. Se fosse um outro valor, tivesse um 2 aqui, seria 6π, eu teria que dividir por 2, que daria 3π, no caso do seu exemplo. Tá? Então já definimos o período. O que é imagem e domínio? Imagem e domínio, vocês deveriam aprender desde o primeiro ano, que domínio se refere ao eixo X e imagem se refere ao eixo Y. Como ele pediu imagem, a imagem está aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? O que é essa imagem? Tá? Eu vou pegar o A, fazer menos o módulo de B, e o A mais o módulo de B. Quem é o A e o B? Nós já definimos aqui, ó. 3 e 2. Então, para definir a imagem, eu vou fazer o A 3 menos 2, 3 menos 2, e depois vou fazer novamente, só que agora 3 mais 2. Então, ó, repare, Zero. o A é 3, o B é 2. Em módulo, tá? Esse sinal eu não estou contando com ele. 3 menos 2 é 1. Tá? E 3 mais 2 é 5. Então a imagem, ou seja, a minha amplitude vai variar entre 1 e 5. De qual eixo? E o eixo principal é o 3, você vê no 3. Eu vou construir o gráfico, vai ficar tudo mais claro na hora que eu construir o gráfico. Tá? E o domínio não tem erro, tá? Domínio é sempre os reais. Conjunto dos números reais. O domínio é o eixo X. O domínio é como se fosse esse gráfico indo, fazendo essa ondinha infinitamente. Ele vai pegar todos os valores, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então o domínio não tem erro. O domínio sempre vai ser dos reais. Tá, como ficaria esse gráfico? Eu desenhei para vocês aqui o seno de x, que é esse gráfico, tá? Esse é o seno de x, onde aqui no meio ele vale π e aqui no final 2π, tá? Então um ciclo completo ele termina em 2π. O nosso gráfico, que é essa função todinha aqui, é muito mais complicada, vamos entender aqui, ó. Primeiro, o período ele vai terminar em 6π, todo mundo concorda? Então ele vai terminar aqui, ó, 6π. Ele vai fazer a volta aqui na metade, que é 3π. Vamos entender isso aqui, tá? Então eu sei que o período é 6π. A flutuação dele, que é o eixo principal, que é o 3, ele vai subir 3 unidades. Então, ele estava aqui. Ele vai subir 3 unidades. Ele vai descer no caso, né? Do sinal de menos? Não. Esse menos, ele vai inverter. Esse menos que está aqui, ó, ele inverte a função. Então, se ele é assim, que é a linha cheia, ele vai virar ao contrário. Espera aí que eu vou fazer. Ó, esse 3, ele sobe 3 casas. Então, aqui ao 0, ele vai subir 1, 2, 3. Tá? Deixa eu ver. Tem que aumentar um pouquinho mais. Vamos fazer o gráfico completinho. A gente explica em cima do gráfico para que o pessoal acompanhe todo o raciocínio. Tá? 2, 1, 4, 5. Essa matéria, vou tornar a dizer, ela não é fácil de entender, principalmente no começo, que está aqui cheio de informação. Eu já entendi tudo. Tá, espera um pouquinho, vamos ver se todo mundo entende. Ó, isso aqui está indicando que vai subir 3 unidades, certo? Então esse eixo, que eu chamo de eixo principal, ele vai ser deslocado para cima aqui, ó. Esse eixo principal, ele vai ser deslocado para cá. Tá? E a amplitude que é a imagem, deu 1 em 5, ou seja, ele desce 2, vai ficar aqui, ó, fica nesse meio. Ele desce 2 e sobe 2. Ele vai ficar aqui. Deixa eu fazer um traço de olho aqui para me ajudar. Tá, ele vai variar a imagem entre 1 e 5.
Tá? O 3 está no meio, ele varia entre 1 e 5. Reparem que o seno, primeiro ele sobe e depois ele desce. Porém, como está menos, ele vai fazer ao contrário. Ele vai primeiro descer para depois subir. Ele vai fazer isso. Ele vai atingir aqui no centro. Ele vai fazer isso. Esse vai ser meu esboço do meu gráfico. Esboço é um gráfico mais ou menos desenhado da maneira correta. Aqui vai ser o 3π, aqui vai ser o 6π. Vai terminar aqui. Tá? Então vamos lá explicar tudo de novo. O desenho já está pronto, tá bom? Deixa eu falar com vocês que é uma coisa. Ó, primeiro, o que significa o 3? Ele subiu 3 casas. O ponto original dele é aqui. Ele subiu 1, 2, 3. O que é a minha imagem? Minha imagem é a minha amplitude. É o quanto ele variou para cima ou para baixo. Como aqui está apontando 2, ele aumenta 2 casas para cima realmente. 2 casas para cima, 2 casas para baixo. Tá? E o meu período eu calculei através desse valor que deu 6π, ou seja, ele tem que morrer aqui esse gráfico. Ele tem que fazer uma crista e um vale. Porém, por que eu fiz invertido? Porque tem um sinalzinho de menos. Se tivesse sinalzinho de mais, ele faria o caminho que está aqui, só que maiorzinho, faria isso aqui. Se tivesse mais. Como ele está menos, ele faz ao contrário. Ele primeiro desce e depois sobe. Tá? Encerrou.